que tipicamente a gente vê sobre retração? Que quando o ativo estiver vindo em direção à média móvel, tu tem que, por exemplo, se estiver acima, né? Os candles estiverem acima da média móvel e for para baixo em direção a ela, tu tem que comprar, acreditando na retração. Então é o que tipicamente se tem sobre retração. Operações ali de 1 minuto. Esse é um jeito muito zoado de se utilizar a retração. Vou te mostrar como eu utilizei hoje, velho. Deixa eu diminuir aqui, ó. Lembrando que essa live aqui é só pra galera do Telegram quase, viu? Só mandei lá. Alguns estão vindo pela home do YouTube, né? Mas eu só mandei lá. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a retração? A retração seria justamente o jeito certo de utilizar a retração. Pavio. E querendo ou não, retração tem a ver com o pavio. Tu já vai pegar a visão se tu não sabe o porquê. É totalmente relacionado. Mas vamos lá, o que é pavio? O que é a retração? A retração é quando um candle retrai. Ele perde volume, seja ele comprador ou vendedor. Então um candle verde passa a ser menor do que ele era anteriormente, um candle vermelho passa a ser menor do que ele era anteriormente. Creio que tu já sabe isso, né? Mas resumindo aqui, ó, é quando um candlestick ele deixa isso daqui, né? Ele retrai, isso é o pavio. Eu vou te mostrar uma estratégia que não vê no YouTube com base nisso daqui, na retração. Mágica, viu? Tu vai ver que é mágico esse jeito correto. Então isso é retração, certo? Quando um candle perde volume, ele retrai, ele deixa daí sempre esse pavio. Tá? Então, por exemplo, um candle aqui grandão. Vamos supor que seja um candle vendedor, se ele perder volume, né, ele vai ficar menor e vai deixar o pavio até onde ele chegou, né? Então, em algum momento, esse candle vermelho, ele foi um candle inteiro, assim, né? Foi um candle volumoso. Deixa eu mudar de cor aqui para tu pegar a visão. Foi um candle volumoso, né? Em algum momento. Só que durante o tempo dele, M5, M15, depende do time frame que tu tá vendo, ele perdeu volume vendedor. Agora ele é um candle pequenino, mas antes ele foi um candle grande, né? Ele retraiu. Então a retração tá diretamente ligado ao pavio, à sombra da vela. Creio que tu já sabe disso, se tu não sabe, ficou sabendo, né? Ficou sabendo. Então tá diretamente ligado a isso daí. Aqui, por exemplo, a gente teve uma perca de volume. Ó, já vai pegando a visão. Tá? Que é isso que eu utilizo, é assim que eu utilizo. Presta atenção. Começa a interpretar, né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Perca de volume vendedor. Tá? Porque antes era um candle grandão. Quanto maior o candle, mais volume. Nesse caso, como era um candle vermelho, volume vendedor. Perdeu o volume. O significado desse pavio, dessa sombra, é perca de volume vendedor. Tá? E o contrário também é válido. Por exemplo, um candle verde aqui, né? Ó. Vou fazer mais aqui, ó. Um candle verde. Grandão. Candle verde grandão. Perdeu o volume comprador. Ele deixa o pavio, né? Ele deixa o pavio. Certo? Nesse caso para cima, né? Candle verde. Então, o que significa esse pavio? Significa que em algum momento foi um candle desse tamanho aqui, com mais volume, tá? Então aqui nesse caso perdeu o volume, tá? Comprador. Então isso é o pavio dos candlesticks. Quando um candle retrai, ele perde volume, tá? Se é um candle verde, ele perde volume comprador. Se é um candle vermelho, ele perde volume vendedor. Creio que tu já sabe disso, né? Então perdeu volume aqui, né? Perdeu volume, antes era um candle de venda grande, um candle volumoso, né? Vendedor. E aqui o contrário, tá? Aonde que eu quero chegar com isso? Tipicamente, tu busca retração, né, velho? Tu busca retração. Eu não. Hoje em dia eu opero, eu uso isso também ao meu favor, tá? A retração dos candlesticks, o pavio, só que de um jeito diferente. Aí que a temática da live aqui secreta, só pra galera lá do Telegram, nas horas demais. Aí que vem a temática. Então, todo mundo pegou a visão, manda aí no chat se sim ou se não. Do que é pavio de vela? Cara, eu tô curtindo essa dinâmica de live secreta, acho que as próximas vai ser só pro Telegram. Nas horas demais, que é só os raízes que brota. Manda aí se tu entendeu o que é o pavio, que tá diretamente ligado à retração. Um candle que deixa pavio, ele retraiu, obrigatoriamente. Certo? Obrigatoriamente ele retraiu. Tá? E só confirma essa retração e que o candle deixou pavio quando ele terminar. Por exemplo, aqui eu tô em M15. Então os candles têm 15 minutos de duração, né, velho? Tá? 15 minutos de duração. Então tu só vai confirmar que ele retraiu depois que terminar o candle, né? Senão não tem como. Aqui, por exemplo, ó,
No exemplo aqui, que eu estava fazendo, o candle retraiu, perdeu o volume o quê? Vendedor. Antes era um candle grandão. Aqui, por exemplo, foi o ponto mínimo que esse candle chegou, né? Ponto mínimo que esse candle chegou, a gente chama de mínima essa daqui, a mínima do candle. Tá? Aqui é o corpo, ele fechou aqui, certo? Mas em algum momento ele foi um candle mais volumoso, tá? Por isso que ele perdeu o volume vendedor. Eu acho que ficou claro isso, né? Do porquê os candlesticks, por exemplo, retraem, deixam o pavio. Tá? E aí tem regiões de interesse, né? Tem regiões que o candlestick, a vela, essas velas que a gente vê aqui são mais propícias a retrair, como por exemplo as médias móveis, como por exemplo o suporte e resistência, regiões. Por que a retração acontece? Porque a gente tem ordens, né, posicionadas nessa região que fazem com que o ativo que está caindo, as pessoas começam a comprar, aí que entra a retração, né? Só que tipicamente tu utiliza isso em M1, em 30 segundos, bateu na média, tu começa a comprar, o ativo ganha volume e te estrepa, né, velho? Tu toma uma porrada. Eu não opero assim. Pegou a visão do que é pavio, do que é retração, agora vamos continuar. Vamos continuar. Olha só, velho, isso daqui é demais. Isso daqui é demais, só pra galera do Telegram aí, ó. Isso daqui é... Já deixa o likezão aí, dá essa moral. Dá essa moral. Como que eu utilizo? Presta atenção. Eu utilizo dessa forma aqui, ó. Olho para a retração, tá? Olho para a retração, e ao invés de operar com base em retração, o candle deixou retração, vou sair comprando, vou sair vendendo, o candle está indo em direção à média móvel, vou comprar ou vender, não. Eu uso isso como base interpretativa, certo? Por exemplo aqui, ó, NZD-CAD. Olha só que coisa linda, M15. Vocês estão acompanhando aqui? Olha o poder da sombra das velas, da retração, não para estratégia nua e crua, não, para interpretação, para confluir no teu operacional, para tu pegar cada vez mais base analítica, para daí sim fazer uma operação bem embasada. Vamos lá, aqui, perde o volume o quê? Comprador. Antes era um candle que chegou aqui, ó. Antes ele tinha muito mais corpo, muito mais volume, consequentemente. Perde volume, comprador. O ativo cai. Nesse ponto aqui, o que acontece? A média móvel sustenta o ativo, deixa pavio e em seguida o ativo sobe. Pavio para baixo normalmente indica perca de volume vendedor. Posteriormente, o ativo responde a isso. Os candles respondem a isso. Então tu olha para os candles. A candle deixou... Isso é um modo simplista. Calma lá, eu já vou embasar tudo isso daí para a gente chegar numa estratégia realmente complexa, né? Realmente diferente. Isso daqui, creio que tu já manja. Deixou o pavio para baixo, perca de volume vendedor, o ativo sobe. Deixou o pavio para cima, perca de volume comprador, o ativo desce. Ativo vem, fecha deixando o pavio para baixo. Olha como perdeu o volume aqui, né? E o ativo posteriormente responde a isso e sobe. Responde a isso e sobe. Então é uma base interpretativa que tu começa a ter. Porra, o ativo aqui, os candlesticks estavam subindo, logo apareceu um candlestick assim, ó, aqui no topo. Bem pequenininho, só que com uma cauda, com uma sombra gigantesca. Opa! Segundo o que o JR está falando, isso aqui nos indica perca de volume comprador, porque antes ele estava aqui, né? Ele já foi um candle grandão. Já foi um candle desse tamanho. Fechou pequenininho, então ele perdeu nos 15 minutos, nesse caso eu estou no tempo gráfico de 15 minutos, ele perdeu o volume comprador. O que isso significa? Consequentemente, já que os compradores perderam força, a gente tem obtenção de volume contrário, volume vendedor. Esse candlestick ele só retrai porque tem vendedores fazendo pressão nele, principalmente no mercado aberto, né? O OTC perde um pouco essa dinâmica, mas principalmente no mercado aberto. Por que um candle retrai? Porque tem gente vendendo, tá? Tem gente vendendo, porra. Preço e volume, né? Oferta e demanda, tem gente vendendo, por isso que retrai. Então, a perca de volume comprador está diretamente ligada à obtenção de volume vendedor. Então, pô, apareceu isso daqui num topo. Possivelmente, o ativo a partir daqui vai cair. Então, essa é uma visão que muita gente já conhece, né? Pavio para cima, pavio para baixo. Deixou o pavio para baixo, perca de volume vendedor, o ativo sobe.
A partir daí a gente tem muitos padrões de candlestick, martelo, martelo invertido, os mais demais nomes, né? O JR sabe uns 1000 de cabeça. Então, a partir daí a gente tem os padrões de candlestick. Hoje eu utilizei, olha só como eu utilizo isso daqui. Não mais nu e cru como eu utilizava antigamente. Retração em média móvel, tu acredita que o ativo vai retrair, por isso que tu compra na média móvel, quando o candle de M1 bate lá. É assim que eu usava. Hoje não, base interpretativa. Olha só essa paridade aqui. CAD JPY, pega a visão. Essa paridade aqui, ó, eu tô numa plataforma diferente, muita gente não conhece isso daqui, que chama TradingView. Eu gosto de analisar as paridades aqui, mas eu opero na Cotex. Então, ou na Binomo, né, nas corretoras de OAB. Eu curto várias corretoras de opções binárias. As que estão pagando, que eu estou conseguindo mais sacar, eu tô lá, né? E que tem payouts interessantes, pagamentos interessantes. Mas aqui, por exemplo, a Cotex, eu puxo a paridade, né? Eu quero operar na Cotex, puxo a paridade aqui e jogo nessa plataforma, porque é um pouco melhor para analisar. Eu quero que tu foque aqui, tá? É um pouco melhor para analisar, mas as entradas são sempre nas corretoras de OAB. Porra, não conheço isso daí, o que é isso daí? Fica tranquilo, imagina que tu tá na Cotex, na Binomo, a mesma coisa. Estou aqui, ó, em M15. M5, independente, pega a visão, tu vai saber interpretar o pavio dos candles a partir desse evento, dessa live secreta. Pode utilizar no tempo gráfico que tu quiser. Quanto maior o tempo gráfico, maior a estabilidade, né? Às vezes, por exemplo, em M1, tu vai ver uma sombra de vela. Só que como é em 1 minuto, não tem um real significado. Pode ser muito bem um ruído do mercado. Então, isso é um fato. Quanto maior o tempo gráfico, maior a estabilidade dessa análise do pavio da retração que tu está fazendo. Aqui eu estou em M15, M5 super top, M30 super top. Mas olha só, olha como hoje aconteceu exatamente o que eu tô te mostrando. Exatamente, velho. Tá? Vamos lá, muitos, chegando numa média móvel como essa daqui, ó, chegou aqui, muita gente ia comprar, o ativo está se aproximando, muita gente ia comprar, né? Eu gosto de utilizar como base interpretativa a sombra das velas, né? Como base interpretativa, deixa eu diminuir um pouco eu aqui, ó. Muita gente aqui, por exemplo, ia comprar, ia vender, eu gosto de utilizar como base interpretativa. Por exemplo, aqui nessa situação, o ativo ele me deixa um pavio, uma sombra, bem perto da média móvel. Tá? Médias móveis, topos e fundos são regiões em que o ativo ele tem dificuldade para passar. Porque tem muita gente aqui, ó, comprando. Tá? Por que o ativo retrai? Porque tem gente comprando nesse caso, né? Ou vendendo, nesse caso é comprando, porque perdeu o volume vendedor. Então, porra, são zonas de interesse, né? O pessoal posiciona muita ordem aqui, então por isso que o ativo retrai. Então olha a base interpretativa que eu comecei a pegar, tá? A partir daqui, presta atenção, 10h30 da manhã. Olha só que fantástico tu utilizar os pavis desse jeito, que eu acho o jeito correto. Não ficar operando nu e cru os pavis, não, as sombras. Pavio é a mesma coisa que sombra e para ter sombra ou pavio tem que retrair. Pega esse Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ou se eu falar pavio, sombra, às vezes eu vou falar um outro, é tudo a mesma coisa. Então pega essa visão, ó. A partir daqui eu comecei a identificar que o ativo ele estava perdendo volume vendedor, né? Possivelmente ele podia subir. Vou sair comprando? Não, porra. Isso daqui é base interpretativa, tem que mais coisas acontecerem para eu tomar uma decisão. Antes eu operava como eu mostrei no início. Não opero mais. Presta atenção. Comecei a perceber que os ativos eles estavam deixando bastante pavio para baixo, certo? Não conseguindo romper médias móveis, tá? Às vezes ele deixava pavios para cima também. Porém eu comecei a identificar isso daí, comecei a ficar alerta, né? Opa! Tá? Então aqui, por exemplo, às 10 e pouco, eu já estava super alerta com esse movimento ascendente dos fundos, ó. Eu comecei a perceber que os pavis, eles estavam ascendendo, tá? Eles estavam ascendendo. Tu olhar para os pavis e eles estão, né? Porra, olhei para o pavio, olhei para a sombra, eles estão subindo, e isso indica, tá? Justamente como indicaria se fosse os fundos subindo. Indica que a gente está no movimento ascendente. Então, pavio subindo também indica início de tendência.
Pavio descendo também indica início de tendência, nesse caso de movimento de alta, se fosse pavio descendo de movimento de baixa. Então olha a base interpretativa, né? Além de tu olhar para o pavio, olhar para a sombra, né? De um pavio, de um candle em específico, tu olhar para esse candle individualmente, tu tem que olhar para o conjunto. Aqui eu já comecei a olhar para o conjunto dos candlesticks e para o conjunto dos pavis. Além de olhar individualmente, olhei individualmente aqui, ó. Perdeu o volume vendedor. Eu começo a olhar para o contexto, tá? Olho para os pavis e eles estão ascendendo. Além de olhar individualmente, começo a olhar para o contexto. Posteriormente, eu começo a perceber candles de volume comprador. Retração, perca de volume vendedor. Começa a aparecer candles de volume com bastante corpo comprador. Tudo em 15 minutos. Em M5 tu também ia visualizar isso. Por enquanto eu tô saindo comprando ou vendendo. Eu tô vindo aqui na Cotex clicando em para cima ou para baixo. Não, eu só tô olhando. Eu tô com a paridade aberta aqui e só olhando. Só esperando a minha estratégia bater. Tá? Só olhando, velho. Beleza. Mais um candle. Porra. Mais um candle volumoso. Mais um candle com corpo. Chegou a retrair esse candle sim, mas olha como ele fechou ainda, né? Ele retraiu, mas ele fechou aqui ainda, né? Com bastante corpo. Tá? Fora que ele antes foi um candle, ó, vermelho, né? Pode ver que antes aqui ele foi para baixo antes de ir para cima, ó. Se tu dá um zoom aqui, ó, o que é essa sombra aqui? Significa que em algum momento ele foi um candle vendedor. Então, além de ele ser um candle grande comprador, ele chegou a perder volume vendedor aqui, né? Beleza, por enquanto eu só fiquei olhando, tá? Pega a visão do jeito certo, né, de interpretar os pavis. Pavis subindo, perca de volume vendedor quando eu olho nas retrações aqui dos candlesticks de M15. Começou a entrar volume comprador e eu constato isso a partir do tamanho dos candlesticks, tá? Logo, começa a aparecer candles vermelhos, tá? Eu imagino, nesse momento aqui, que isso seria uma correção para continuar o movimento de alta. Isso acontece demais. Então, olha a base interpretativa que eu comecei a ter aqui no CAD-EN. Começou um movimentozinho de alta, começou candles contrários, uma possível correção, tá? E olha só que interessante. Esses candles de baixa, de correção, de venda, olha como eles retraem, né? Como eles perdem volume um em seguida do outro. Olha que coisa linda, tá? Olha que coisa linda isso daqui. Isso daqui é um padrão de candlestick, não formado por um candlestick, como tu tá acostumado também por aí, né? Não, isso daqui é puramente um padrão de candlestick de contexto. Tu olha para o contexto, tá? Além de tu olhar para os pavis, tu também olha para o corpo das velas, né? Faz uma análise bacana. Mas, pô, é um contexto de pavio muito bacana isso daqui. Inicia o movimento de alta, começa o que a gente chama de correção. A correção não tem força. Ela vai deixando o pavio para baixo, ou seja, perca de volume vendedor, de forma consecutiva, vela atrás de vela. E em seguida aparece uma vela verde e também me deixa pavio para baixo. Isso tudo, tá? Somado à análise que eu fiz posteriormente, me indica somente uma coisa, velho. Perca de volume, né? Perca de volume, tá? Nesse caso, perca de volume vendedor, né? Então isso tudo, essa análise consecutiva aí, me indica isso. O ativo vem no movimento de alta, depois tenta engatar uma correçãozinha, mas pô, não tem volume. Ó, aqui foi um candle a mais já, a gente tava aqui, ó. Mas não tem volume, né? Aí, porra, mais uma vela de venda aqui, ó. Ó, como retrai. Não rompe, né? Não tem volume, não passa. Tem volume. Olha isso daqui. A gente faz uma comparação ao quanto de pavio para cima ou quanto de pavio para baixo. Bem maior, né? Bem maior a perca de volume vendedor do que a perca de volume comprador. Então é uma soma de coisas, né? Desde aqui a gente constata, né? Desde esses fundos ascendentes aqui a gente constata perca de volume vendedor a partir dos pavis. Desde aqui, desde as 10 e pouco da manhã, aqui a gente já é meio-dia. Então olha só, eu fiquei durante todo esse período sem fazer absolutamente nada.
Antigamente eu já teria feito 20, 30 operações lá na Cotex. Tá? No mínimo, né? No mínimo. Então tudo isso evidencia perca de volume vendedor, consequentemente obtenção de volume comprador, né? Uma coisa está relacionada à outra. Se tem perca de volume, certo? Se tem perca de volume aí vendedor, tem que ter comprador, né? Tem que ter, para perder volume vendedor, tem que ter gente comprando. Para perder volume comprador, tem que ter gente vendendo. Tá? Tem que ter gente vendendo. Certo? Em seguida, olha só o que acontece. Aí começa a entrar uma estratégia. Se isso acontecer, tu pode comprar. Se isso acontecer, tu pode vender. Certo? Aqui a gente já começa a basicamente sintetizar uma estratégia, né? Movimento de alta. Pô, na correção começou a deixar pavio para baixo. E em seguida começa a aparecer novamente candles verdes de volume. Sem retrair, né? Ó. Retraiu um pouco, mas rompeu aqui o ponto máximo. Então olha a diferença, né, disso daqui para isso daqui. Olha o tamanho dos candles verdes e olha o tamanho dos candles vermelhos. Então a partir disso, a partir do contexto, tu olhar os pavis em forma de contexto, tu pode especular o possível início de uma tendência de alta, de baixa, e a partir disso aí que está a estratégia. Por isso que é diferente do que comumente tu vê no YouTube. Que é bateu, vendeu, bateu, comprou. Pô, eu só perdi dinheiro com isso, velho. Buscava retração em média móvel. Tá chegando na média móvel. Aqui, ó, por exemplo, ó, eu ia vender em M1 lá. Ativo rompe a média móvel, eu tomo loss. Sai taxando, né? Sai taxando. Eu fazia pouco isso. Aqui não, contexto. Tá? A partir desse contexto, pancada de alta, retração de candles vendedores na correção, né? No momento que o ativo corrige, perde volume vendedor. Começa a aparecer candles volumosos, né? Compradores, tudo evidencia que os compradores estão com moral e os vendedores estão perdendo a moral, né, velho? Não é prata da casa, não é investidor, porra. Isso é operar profissionalmente. Em um cenário como esse, perca de volume vendedor e obtenção de volume comprador, olhando, né, como um todo, eu iria lá na Cotex fazer uma operação de compra de 45 minutos, por exemplo, de duração. Então aqui no tempo eu iria colocar 45 minutos, para daqui a 45 minutos, né? Para daqui a 45 minutos, certo? Porra, e é isso que aconteceu. A partir do meio-dia e 15, a gente tem um movimento de alta. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha os pavis, né? Olha os pavis. Olha que coisa linda. Então eu faria num cenário como esse uma operação de, por exemplo, 45 minutos de duração. Tem uma galera aqui do canal que gosta de 1 hora de duração. Eu não venho mais aqui na Cotex, na Binomo, na Pocket Option e faço operações de 1 minuto, velho. Foi a minha época, né, de fazer isso daí. Certo, de vir aqui na Cotex e operação para daqui 1 minuto. Doideira, né, velho? Aqui, por exemplo, vindo em direção à média móvel. Eu ia sair vendendo aqui, ó, várias taxas. Aí rompe, tomei 3, 4 loss. Aí vem em direção aqui à média móvel de novo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê o pavio, né? Bem bacana aqui o pavio, ó. Mas como? De que forma? Daquela forma nua e crua? Não. Observando em forma de contexto. Olha como deixou o pavio aqui. Tá? Em seguida aparece candles volumosos vermelhos, né, de venda, e o ativo despenca. Olha como deixou pavio, isso daqui é ao vivo. Tá acontecendo agora, olha como deixou pavio aqui. Perca de volume comprador, perca de volume comprador. Então, cara, observar os pavis em forma de contexto é a melhor coisa que tu pode fazer. Não de forma individual, né? Nu e cru, olhando somente para um pavio, né? Olhando só para um candle. Pô, vou olhar para um candle. Aí é complicado, né, velho? Aí é complicado. Aí é doideira, tá? Eu gosto de olhar dessa forma assim, forma de contexto, para mais de um candlestick, não para focar em um. A gente no começo, para explicar o que são pavis, o que são sombras, o que é a retração, a gente tem que olhar para um candlestick somente, né? Mas depois de entender isso, começa a olhar para o contexto, né? Formou um contexto de perca de volume vendedor, vou pensar em comprar, uma compra mais longa,
Formou contexto de perca de volume comprador, vou pensar em vender, uma venda mais longa. Isso que faz sentido, né? É assim que operadores operam, por exemplo, lá no mini índice, lá no dólar. Observando os pavis, essa perca de volume dessa forma. Não é porque um candlestick deixou pavio para baixo, um individualmente, que eu vou sair comprando. Um no topo deixou pavio para cima, eu vou sair vendendo. Não, observa mais coisas, né? Mais fatores. A junção disso daí para tomada de decisão. Deixa eu abrir o chat aqui. Para tomada de decisão. Então, pavio, cara, coisa linda. Coisa linda, tá? Perca de volume. E eu observo o contexto e faço operações mais longas. Então hoje, o CAD JPY foi das horas demais, amigo. Foi das horas demais. Manda aí no chat se tu, que tá operando profissionalmente já, lendo o preço e volume, observando o contexto e não um candlestick de M1. Comenta aí como foi teu dia de operação. Foi bom demais. JR, estopei, né? Perdi dinheiro, mas soube perder dinheiro. Não como antigamente que eu quebrava a banca. Manda aí no chat, velho. Manda aí no chat.